Ezequiel, capítulo 1, versículos do 1 até o 3, diz assim: E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Tome seu assento e diga aí para quem está perto de você, não converse comigo agora, que quero ouvir a palavra. Queridos, quando a gente abre a Bíblia Sagrada, já no livro de Gênesis a gente percebe um Deus que quer fazer para si uma nação. Deus então chama, e vocês conhecem a história, Deus chama Abraão, o pai da fé. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem 12 filhos. Dos 12 filhos de Jacó surgem então as 12 tribos de Israel. Porém, antes que os filhos se transformassem ou se tornassem em tribos, a Bíblia diz que este povo ficou escravizado na terra do Egito por mais de 430 anos. Esse povo não tinha terra, esse povo não era considerado uma nação, mas eram considerados escravos. Deus levanta então um libertador, que foi Moisés. Não apenas um libertador, mas também um legislador, porque é de Moisés que veio as leis. Deus revelou a Moisés as leis. É em Moisés que a glória do Senhor se manifesta em cima do Monte Sinai, a tal ponto que quem via o Monte Sinai via uma grande montanha, um grande monte inteiro, incendiado, pegando fogo literalmente, pela glória desse Deus tão maravilhoso. Esse povo então entra na terra prometida, Canaã. Deus faz desse povo então uma nação. E à medida que o tempo passa, Deus levanta juízes, e depois, porque o povo entra num jogo, uma hora está bem, uma hora está ruim, uma hora eu faço o que agrada ao Senhor, outra hora eu desfaço o que estava fazendo, e fica nesse jogo de vai e volta. Isso aponta para muitos de nós, que às vezes levamos as coisas de Deus assim, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está fazendo, outra hora está desfazendo, uma hora está adorando, outra hora está reclamando, uma hora está pregando, outra hora está murmurando. Há uma discrepância. Deus levanta então a era dos monarcas, e na monarquia vem primeiro Saul e depois o grande rei Davi. As 12 tribos eram uma nação só, a nação de Israel. Porém, com a morte de Davi e depois do reinado de Salomão, seu filho, então essa nação, que era em 12, agora se divide em duas partes, porque eles começam a brigar entre si. Fica assim então, o reino do sul e o reino do norte. No reino do sul, a capital era Jerusalém, no reino do norte, a capital era Samaria. E à medida que a história de Israel vai avançando, este povo vai virando as costas para Deus. Deus manda então os seus profetas, mas eles matavam os profetas que Deus mandava. Deus exaustivamente lhes deu muitas oportunidades para que eles se arrependessem, mas isso não acontecia de forma nenhuma. Eles tinham o templo de Salomão, eles tinham o templo como um talismã, eles tinham o templo de Salomão como algo que os livraria de qualquer problema no que diz respeito a Deus. E o templo de Salomão, Deus repetidas vezes diz, para mim não me importa com o templo, mas me importa que o povo sirva de coração. Eles insistem nessa história, Deus levanta profetas e então bate na porta deste povo, uma nação terrível, uma nação maldosa, que veio a 1.600 quilômetros de distância, o povo da Babilônia. Esse povo bate na porta, e enquanto esse povo batia na porta, o profeta Jeremias pregava e profetizava dentro dos limites de Israel, para que esse povo se arrependesse, mas esse povo zombava de Jeremias. Esse povo jogou Jeremias dentro de um poço. Esse povo não acreditava em Jeremias, porque como Deus iria permitir que o templo que estava ali seria destruído.
A Bíblia vai dizer que a glória que estava no templo agora se afasta para a porta da cidade. E a glória que está na porta da cidade agora vai para cima dos montes. Há um afastamento gradativo da glória de Deus. A glória não estava mais naquele templo. Deus não se importa com isso. Deus se importa não com a aparência, mas Deus se importa com aquilo que é vivido de verdade. E mesmo diante da iminência do cativeiro, esse povo zombava de Deus. E então a Babilônia invade, destrói Jerusalém, derruba os muros, queima as suas portas a fogo e varre o templo de Salomão. Acaba com o templo, destrói o templo. O povo entra em profunda desolação e os sobreviventes são levados lá para a Babilônia. Queridos, eles não são levados ali para o centro de Londrina, eles são levados para a Babilônia, 1.600 quilômetros. Eles não são levados de trem, de carroça, de avião, de ônibus, não. Eles são levados andando. E eles levavam esse povo andando acorrentados, pés e mãos, e ainda com anzóis nos narizes. Se o da frente andasse mais rápido, arrebentava o nariz do que vinha atrás. Se o que vinha atrás quisesse parar para descansar, o da frente puxava. Era desse jeito. Esse povo estava em profunda desolação. E enquanto isso se aproximava, existia um jovem, 18 anos de idade, chamado Ezequiel. Esse Ezequiel tinha um coração voltado para Deus. Esse Ezequiel queria se tornar sacerdote na casa de Deus, naquele templo. E o sacerdote só podia se tornar sacerdote com 30 anos de idade. Mas com 18 anos, ele é levado cativo para a Babilônia. Eu acredito que ele pensou, agora acabou. Os planos foram por água abaixo. Deus encerrou comigo os seus planos. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Quando ele completou 30 anos, com certeza ele deve ter pensado, se eu estivesse lá na terra de meus pais, se eu estivesse lá no templo de Deus em Jerusalém, esse seria o tempo que Deus me usaria. Mas eu quero lhe dizer que Deus vai até a Babilônia para usar Ezequiel. Porque para Deus não importa onde você esteja, não importa a circunstância que você esteja passando, não importa a parte geográfica do mundo que você esteja, se Deus tem um plano na sua vida, Deus vai cumprir esse plano. Deus vai cumprir esse plano. E é lá no meio do cativeiro babilônico que Deus encontra Ezequiel. O que faz um Deus alcançar uma pessoa e fazer desta pessoa um míssil para a sua geração? O que faz Deus escolher uma pessoa para algo que ficará para as gerações? O que faz Deus escolher uma pessoa que pode mudar o ambiente que vive, que pode mudar a casa que vive, que pode mudar a família que vive, que pode mudar o casamento que vive, que pode mudar o trabalho onde ele vive? O que faz Deus escolher uma pessoa? Antes de mais nada, gente, a gente precisa compreender que antes de que Deus dê o primeiro passo, a gente precisa dar o nosso. Porque o Senhor já está com as mãos abertas para entregar nas nossas mãos aquilo que Ele tem. Mas muitos de nós ficamos absolutamente estáticos. Então, quando a gente olha para esse texto sagrado, a gente descobre pérolas, a gente descobre joias preciosas que revelam o que Deus usa como padrão para escolher quem quer que seja. Quando a gente lê o primeiro versículo, está no primeiro ali, está. Escute só, acompanhe comigo a leitura e já vou te pedir para falar uma frase comigo. E aconteceu, no 30º ano, pastor, não entendi nada. No 4º mês, não entendi nada. No 5º dia do mês, não entendi nada. Que estando, leia comigo agora, primeira coisa, Deus só chama e só trabalha com quem está no meio. Pastor, você está de brincadeira comigo? Não, não estou. O fato disso estar escrito ali é um sinal de que Deus trabalha com quem está no meio. Pastor, o que é o meio? O meio é o posicionamento. É quando eu me posiciono. Ninguém que quer se posicionar numa situação fica na beirada, ou nos cantos, ou pelos lados. Não. Quem se posiciona fica no meio. Ezequiel não estava no canto, gente.
Ezequiel não estava no lado, gente. Ezequiel estava no meio. E deixa eu lhe falar uma coisa. Deus só faz grandes coisas na vida daqueles que estão posicionados no meio. Pastor, me prova isso. Provo. Quando a gente lê o Salmo 46, por exemplo, versículo de número 4, diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Quem está no meio com Deus não é abalado. Abala o canto, abala a beirada, abala o lado, mas o meio é inabalável, porque Deus é inabalável e Deus está no meio. Que mais, pastor? Mateus 18, 20. Jesus vem e diz assim: eis que onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali no meio deles. Quando Jesus foi ser batizado, as pessoas começaram a perguntar para João Batista se ele não era o Messias. João Batista vai responder lá em João 1:26, e ele diz assim: gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu, João Batista, vos batizo com água, mas existe um que está no meio de vós. Ele vos batizará com fogo e no Espírito. Onde Jesus está? No meio. Jesus está no meio da sua igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. João tem uma visão, e quando ele olha para trás, ele vê 7 castiçais, que eram as 7 igrejas da Ásia. Ou seja, os castiçais são as igrejas. E aí João, quando vira, escreve assim: eis que me virei para ver quem falava comigo. E vi um, semelhante ao Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais. E o seu aspecto era, aí ele descreve: cabeça e cabelos brancos como a neve, veste comprida até o pé, pés brilhando como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, a sua voz é como de muitas águas, a sua mão tem 7 estrelas, e o seu rosto brilha mais que o sol na sua força maior. E Jesus estava onde? No meio. Pastor, onde é o meio da igreja? O meio da igreja é o pé do altar. Não, pastor, se você pegar uma fita aqui métrica e medir lá, ali, medir por lá, esse vai dar o meio. Não, gente, vocês não entenderam. Porque Jesus não trabalha com a nossa geografia, Jesus não trabalha com a nossa medida. Por que o meio é o pé do altar? Porque é do altar que sai a palavra de Deus, e é aqui que ela se encontra com o teu glória a Deus, com o teu aleluia, com o teu louvor, com a tua adoração. Quer fazer um teste? Diga junto comigo, glória a Deus, no 3. 1, 2, 3... O glória a Deus veio até aqui, a palavra é pregada, aqui sobe como um cheiro suave na presença de Deus, e Deus derrama a bênção, aqui Ele cura, aqui Ele salva, aqui Ele liberta, aqui Ele faz e acontece, é no meio da igreja. Deus trabalha com quem está no meio. Se você abrir Ezequiel capítulo 37, Vale dos Ossos Secos, a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo sopra dos 4 cantos. Se ele sopra de lá, de lá, de lá e de lá, onde que encontra? Diga comigo. No meio. Quem entendeu isso, diga amém. Então fala para quem está perto de você, se posicione, viu? Fique no meio. Eu gosto muito, gente, de um texto bíblico de 2 Samuel capítulo 23, versículo 11, que conta a história de um personagem talvez muito pouco conhecido. Conta a história de um cidadão chamado Samá. O nome Samá significa desolação. Ele era um desolado. Qualquer um de nós pode passar por uma situação de desolação. Qualquer um de nós pode ficar desolado. Samá era um homem desolado. O que ele recebeu da família dele? Um pedaço de terra. O que ele plantava nesse pedaço de terra? Lentilha, que era o alimento dos mais miseráveis da terra. Então, ele tinha um pedaço de terra que o pai dele deixou para ele, e ele plantava lentilha, provavelmente, para que ele mesmo não morresse de fome. Um dia, ele está lá no pedaço de terra dele, e todo Israel ouve um estrondo de marcha,
está vindo um exército para matá-los, para destruí-los. Era o exército dos filisteus. E à medida que o som da marcha deles foi se aproximando, a Bíblia diz que todos fugiram. Mas Samá olhou para aquele pedaço de terra e disse: esse pedaço de terra é meu. A lentilha que não tem valor para ninguém é minha. Quer saber de uma coisa? Eu vou defender esse pedaço de terra. Antes que você olhe para mim e diga assim: pastor, então Samá era louco de pedra. Eu respondo para você: é louco mesmo, absolutamente louco de pedra. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as que não são para confundir as que são. E aí o exército chega, e tem um detalhe só no texto que eu ainda não falei, e eu vou ler para você. 2 Samuel 23, 12 diz assim: e este Samá se pôs no meio daquele pedaço de terra. Ele se pôs no meio do pedaço de terra. Aqui é o meio do meu pedacinho de terra. Então é aqui que eu vou ficar, porque eu já ouvi falar que Deus está no... Onde que ele se posicionou? No meio. Onde que ele se preparou para a guerra? No meio. Ele diz: daqui ninguém me arranca. Eu vou ficar aqui e vou defender o meu pedaço de terra. O que acontece a seguir é inacreditável. A Bíblia diz assim: e ele se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu aquele pedaço de terra. Não, para de ler, pastor. Não, vou continuar. E feriu todos os filisteus, defendendo aquele pedaço de terra. E conclui assim: e o Senhor, por meio de Samá, efetuou um grande livramento para Israel. Que tamanho que era o pedaço de terra? Pequeno. Que tamanho que foi o livramento de Deus? Grande. O pedaço de terra é pequeno, mas o livramento é grande. As coisas pequenas a gente faz, as coisas grandes Deus faz por nós. O que Deus procura é gente que se posicione. Então se posicione. O teu casamento pode não valer nada para ninguém, mas é o teu pedaço de terra. Fique de pé no meio dele e se posicione. Os teus filhos podem não valer nada para os outros, mas para você vale tudo, porque Deus te deu, é o teu pedaço de terra. Se coloque em pé no meio dele e defenda aquilo que é seu. Os seus relacionamentos podem não valer nada para os outros, mas para você vale, porque é o seu pedaço de terra. Deus te deu um pedaço de terra, e não é para você fugir quando o inimigo começar a marchar na sua direção, mas é para você se posicionar, porque é seu, e Deus vai dar grande livramento. Quem está entendendo isso, diga amém. Aí alguém olha para mim com uma cara de coruja com dor de dente. Não sei se você já viu, eu nunca vi. Se você ver, tira uma foto e mostra para mim. Mas uma cara de coruja com dor de dente, talvez olhando para mim e pensando: pastor, está tudo muito lindo, palavra boa, mas você não sabe a tempestade que eu estou vivendo. Então eu vou ler um versículo para você. Mateus 14, 24. E o barco estava no meio do mar, no meio da tempestade, no meio dos ventos, no meio das ondas, e Jesus veio andando por sobre as águas, porque Jesus tem compromisso com quem está no meio. Dê um glória a Deus. É no meio que Ele vai curar, é no meio que Ele vai salvar, é no meio que Ele faz. Se posicione dentro da tua casa, se posicione lá no meio do seu trabalho, se posicione no meio do seu casamento, no meio da criação dos seus filhos, se posicione, porque ali você não será abalado, Deus está contigo. Quem compreendeu isso, diga amém. O que é no meio? É posicionamento. Vamos continuar o versículo ali? Vamos ver? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu dos cativos, junto ao rio Quebar, lê comigo agora, no 3, 1, 2, 3, Posso dar uma boa notícia para você? Se você está no meio, o céu vai se abrir. Porque o céu só abre para quem está no meio. Ai, Jesus Cristo. Dá vontade de comer de
colher esta palavra. Levante a sua mão junto comigo e diga: Senhor, abre os céus sobre mim. Deus só abre o céu para quem está no meio, e Ele abre o céu, e toda vez que Ele abre o céu é para acontecer alguma coisa. Então eu quero lhe dizer uma coisa, antes que o culto acabe. Se você quer que a sua vida continue exatamente do jeito que está, dá tempo de ir embora. Porque quando o céu abre sobre a igreja, tudo muda. E tudo pode mudar na sua vida nessa noite. Toda vez que o céu abre, alguma coisa acontece. Vamos ver o céu abrindo no Novo Testamento algumas vezes? Primeira vez, Lucas capítulo de número 3. E aconteceu que Jesus, sendo batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e uma voz se ouviu do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Toda vez que alguém se batiza, o céu abre. Está indeciso se vai batizar ou não? Querido, está na hora de você tomar um posicionamento. Agora, Lucas 9:35. O céu se abre sobre o monte da transfiguração. Ouve-se uma voz do céu apontando para Jesus e dizendo: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Ou seja, o céu se abriu para que a palavra de Deus fosse ouvida. O céu se abre quando a palavra é pregada. Quem entende isso, diga amém. Então o céu está aberto aqui, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Outra vez que o céu é aberto, Atos 1:9, quando Jesus, depois de ressuscitar, é assunto aos céus, o céu se abre para recebê-lo, para glorificá-lo. O céu se abre para glorificar aqueles que fazem a vontade de Deus. Atos 7:56, Estevão, ele pede perdão, ele ora quando está sendo apedrejado para morrer. Estevão ora e diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. A Bíblia diz assim: e olhando Estevão para o céu se abriu, e ele viu Jesus em pé à direita de Deus, porque o céu se abre para receber aqueles que são salvos. Podia parar aqui, mas vou mais um. Atos 10:11. Pedro tem uma visão, e na visão dele o céu se abre, e ele vê um lençol atado pelas 4 pontas, cheio de animais imundos. E quando ele vê aquele monte de animais imundos para os judeus, a voz que vem do céu diz para ele: Pedro, mata e come. E Pedro diz: nunca farei isso, porque é imundo. Aí o Senhor Jesus responde do céu, porque o céu abriu, responde: como você vai dizer que é imundo aquilo que eu já purifiquei? O céu abre para nos purificar. Aconteceu comigo, essa é a minha história. Eu era imundo, eu não servia ao Senhor, eu estava numa vida de pecados, mas um dia o céu se abriu sobre mim, e eu fui purificado por Ele, porque o céu se abre para purificar. Quem entende isso, diga amém. Quem aqui já foi purificado, diga glória a Deus. Mas tem uma outra vez que o céu vai abrir e ainda não foi aberto. Qual é, pastor? O grande dia da volta de Jesus. O céu vai se abrir. Os que morreram primeiro ressuscitarão e subirão. E nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Quem quer ver esse céu aberto, diga glória a Deus. Vamos continuar o versículo? No ano, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive, se por um lado, quem está no meio fala de posicionamento, o céu aberto fala de capacitação, visões de Deus fala de entendimento. Cada um de nós, e para cada um de nós, Deus dá uma visão. E eu posso te falar uma coisa? Pessoas não seguem pessoas, pessoas seguem visão. E eu posso ir mais longe e dizer que a pessoa usada por Deus, ela transforma a visão em realidade. Quem é usado por Deus, gente, transforma a visão em realidade. Para cada um de nós, Deus deu uma visão. Deus te deu um entendimento. Deus te deu uma visão do que você quer para a sua família. Deus te deu um entendimento e uma visão do que você quer para o seu casamento. Deus te deu uma visão, um entendimento do que você quer para os seus filhos. Sim ou não? Sim ou não? E aí, a gente tem uma visão daquilo que a gente quer alcançar.
E essa visão é legítima, foi Deus que te deu. Talvez você esteja aqui sem o teu esposo, talvez, mas na tua visão, um dia ele estará. Talvez você esteja sem a sua esposa aqui, mas na tua visão, um dia ele estará. Talvez você esteja aqui angustiado porque um filho seu está desviado, mas a tua visão é de que um dia ele estará nos caminhos do Senhor. Deus te deu uma visão do que Ele quer da sua família, que Ele quer a sua família nos pés do Senhor. Você tem a visão, cada um de nós tem. Essa visão, muitos chamam de sonho, é um sonho. Gente, é uma visão, é algo que Deus deu, é um entendimento. Porém, eu não quero acabar com a festa aqui, mas toda visão, ela causa dores. Isso é bíblico. Não pense que é fácil, não pense que é num passe de mágica, não pense que acontece do dia para a noite, e é aí que muita gente desiste. Quando Daniel teve uma visão no capítulo 10 de Daniel, olha o que ele descreve. Eu tive a visão, aí olha o que ele fala que aconteceu com ele. No versículo de número 8 ele diz assim: eu fiquei sem força, eu fiquei pálido, eu quase desfaleci, por causa da visão. Ele continua, nos versículos seguintes ele diz assim: eu caí no chão, com o rosto em terra, eu desmaiei. Ele continua e diz, ele tem uma visão de um ser celestial, e ele diz que quando o ser toca nele, ele diz assim: eu fiquei sobre os meus joelhos e pés. O que é ficar sobre os joelhos e pés? Ficar de quatro, não conseguiu levantar, por causa da visão. Aí o ser celestial que ele viu, o colocou de pé, e aí ele escreve dizendo assim: eu fiquei de pé, porém tremia, inteiro tremia. Aí ele continua no versículo 16 e diz assim: e por causa das visões sobrevieram-me dor, e eu não fiquei mais com força alguma. Qual de vocês já não se sentiu assim? De ficar absolutamente sem força? De dizer agora não dá mais, eu não aguento mais, eu sei o que eu quero chegar, eu tenho um objetivo, mas eu não suporto mais, é melhor eu desistir, é melhor eu entrar na onda do que está acontecendo, do que tentar remar contra. Quantos de nós já não ficamos sem força total? E ainda que você diga para mim: pastor, eu estou absolutamente sem forças para lutar, eu quero te encorajar com Hebreus capítulo 11, que diz que os heróis da fé, da fraqueza, tiraram forças. Foi Deus que te deu a visão, continue lutando. Ele diz: não resta mais força em mim. Foi Deus que te deu uma visão do seu casamento, continue firme. Está doendo, pastor, continue firme. Está me faltando ar, continue firme. Está me faltando condições, eu estou me sentindo fraco, continue firme, porque a visão foi Deus que te deu. Mas olha só, não termina assim. Olha só como Daniel escreve: e aquele ser celestial chegou próximo de mim, tocou-me e fortaleceu-me. Aí olha o que ele vai escrever: e ele me disse, olha o que Deus fala com Daniel: não tenhas medo. Homem, eu vou parafrasear, homem, mulher, tu és muito amado, tu és muito amada. Ele continua e diz: paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E aí Daniel vai escrever, o Daniel que estava sem força, que estava pálido, que estava no chão, que estava tremendo, que estava com dor, escreve assim: e quando ele falou comigo, fiquei fortalecido, e disse para ele: pode falar, meu Senhor, porque agora tu me fortaleceste. Está doendo, mas você vai sair daqui fortalecido para alcançar a visão. Aleluia, aleluia, aleluia. Gente, Paulo teve uma visão do céu. 2 Coríntios capítulo 12, ele vai escrever e ele diz assim: eu tive lá, gente, eu vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito nem falar. Eu vi. A visão ele viu. Só que daí ele volta para a realidade. E quando ele volta para a realidade, ele escreve assim: me apareceu um espinho na carne. Por quê? Porque ele teve uma visão. Me apareceu um espinho na carne. E ele vai dizer o que era o espinho. Ele diz assim: o mensageiro de Satanás que me esbofeteou 3 vezes. E não fala que foi 3 vezes.
mas que esbofeteava ele. 3 vezes ele pediu ao Senhor, dizendo: olha, eu tive a visão, faz alguma coisa, olha, não está fácil, está doendo, está machucando. Aí Jesus vai e responde para ele e diz assim: ô Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Aí Paulo vai escrever embaixo e diz assim: é por isso que hoje eu sinto prazer até nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque eu sei que Ele está comigo, e quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia. Se posicione, não saia do meio, defenda aquilo que é seu, e a visão se transformará em realidade. Quem quer receber essa palavra, levante a sua mão para cá. Se posicione hoje, defenda aquilo que é seu, não saia do meio, e a visão se transformará em realidade. Lá no seu casamento, lá na sua casa, lá no meio dos seus filhos, vai se transformar em realidade, porque Jesus, Ele é lindo. Lindo, lindo e lindo. E Jesus é lindo e continua sendo lindo. Olha o versículo 3. Coloca para mim ali. Versículo 3. Veio expressamente. A palavra expressamente significa pessoal e urgente. Gente, eu estou pregando aqui para vocês no coletivo, mas a palavra é especificamente para você e com urgência. Urgência. Não é para amanhã, não. Não adianta você querer se esconder no meio do povo, não. Deus está falando é com você. Ela é pessoal e urgente. Então vamos lá. Veio expressamente, vamos juntos? Veio expressamente o quê? Vamos juntos. Amém. Gente, hoje eu estou assustado com o que eu vejo. É lenço ungido, é fronha ungida, é cobertor ungido, é fronha ungida, sabonete ungido, água ungida. Quando eu estive em Israel, o guia falou assim: viu, não vai levar um pouco da água do Jordão? Eu falei: não, lá na torneira de casa eu tenho. Aí eu trouxe uma pedra lá do Monte Sinai, que ela tem um aspecto de queimada. E eu trouxe aqui na escola teológica e trouxe a pedra. Eu acho que o Jean estava lá, vai lembrar disso. Outros estavam lá, vão lembrar disso. Eu trouxe a pedra e falei: gente, essa pedra eu trouxe do Sinai. Tan, 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 tan. Ela tem um aspecto de queimada. Vocês querem saber o que isso significa? Nada. De nada adianta, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só a palavra é suficiente. É só a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que faz e refaz, que faz quando quer. Só a palavra. Jesus, falando a respeito da palavra, ele diz assim, João 5,39, vocês examinam aí a palavra, procurando ter respostas para a vida eterna, e é esta palavra que fala de mim. Ele dá testemunho da palavra. Eu gosto muito de Martinho Lutero, porque ele escreveu uma frase assim: eu fiz uma aliança com Deus e lhe pedi. O que Martinho Lutero pediu? Ele escreveu e ele disse: eu pedi que Deus não mandasse sonhos, nem anjos, nem nada disso. Ele escreveu e ele disse: porque eu estou satisfeito com a palavra, que já é absolutamente suficiente, e me dá instrução abundante do que eu preciso conhecer tanto para essa vida, quanto a vida eterna. Tem algum problema se o Senhor abrir os nossos olhos e a gente ter aqui visões de anjos, esse tipo de coisa? Nenhum problema, desde que Ele faça quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas para mim e para você, a palavra já é suficiente. A palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Então você não precisa ligar para o Disque Profecia, você não precisa ligar para a irmã do sapato de fogo, porque a palavra já é suficiente. A palavra já é suficiente. A palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Só a palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante.
A palavra de Deus não contém erro, a palavra de Deus é inabalável, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é maravilhosa, e a palavra de Deus está sendo pregada aqui nessa noite. Então a gente vive uma geração de muita informação e pouca formação. Informação que mais tem? Você abre as redes sociais e tem versículo para tudo quanto é lado. É versículo para tudo quanto é lado. São mensagens motivacionais para tudo quanto é lado. É muita informação, só que é pouca formação. E Jesus não morreu na cruz para te informar. Jesus morreu na cruz para te formar em uma nova criatura. Duas coisas Deus fez contigo. Primeiro, te deu o dom da vida, você nasceu, Ele te criou. E a segunda, Ele quer te formar. A criação, você nasce com uma natureza, mas a formação, você muda a natureza, e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha o que ele fala a respeito de Jacó, que antes era o enganador, e depois se transforma no grande Israel, aquele que é o príncipe de Deus. Olha o que ele escreve, olha o que ele diz em Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor, Jacó, que te criou. Está falando do quê? Forma física, que te criou, e assim diz o Senhor, ó Israel, que te formou. Há uma diferença entre criar e formar. Nós somos criaturas, mas Deus quer fazer da gente flechas incendiárias para esta geração. Portanto, ame a palavra de Deus, ame, 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 ame. Oséias 4:6 diz assim, o meu povo foi destruído por causa do conhecimento. Aí ele continua e diz assim, e porque tu rejeitastes o conhecimento da palavra, eu também te rejeitarei. Eu não tenho dúvida que está chegando sobre nós um grande avivamento. E o avivamento genuíno, ele só tem dois pilares. É boca no pó e olho na Bíblia. Boca no pó, olho na palavra. Boca no pó, olho na palavra. Boca no pó, oração e palavra, oração e palavra. É oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra. Muda, pastor? Mudo. Então tá, palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração. Dá na mesma. É boca no pó, olho na Bíblia. Boca no pó, olho na Bíblia, boca no pó, olho na Bíblia. Olho na Bíblia, boca no pó, olho na Bíblia, boca no pó. E às vezes você pode levar a Bíblia para o pó e aí já fica mais fácil. Você já ora e já olha, já ora e olha, ora e olha, olha e ora. Quem está entendendo, diga amém. Dois pilares da Bíblia, do avivamento, boca no pó e olho na Bíblia. A palavra ela é pessoal e urgente. E quando isso acontece, qual é o final do versículo? E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Estou quase terminando. O que ele vai ver a partir de então? Porque daí ele está pronto para viver o impossível. Ele vê visões de Deus, ele vê uma visão da glória de Deus, do aspecto da glória de Deus, ele vê o trono de Deus, ele vê o trono de Deus se movimentando numa espécie de catracas, ele vê querubins voando na base desse trono, e aí ele vai escrever no final do capítulo 1, porque nós lemos os 3 primeiros versículos do capítulo 1, lá no versículo 28 ele vai dizer, e quando eu vi isso, caí sobre o meu rosto, e só ouvi a voz do que me falava. Ele não conseguia mais se levantar. E então, quando entramos no capítulo 2 de Ezequiel, Deus olha para Ezequiel e diz assim para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E aí, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor entrou em Ezequiel enquanto Deus falava com ele e o pôs em pé. E ele começou a falar com Deus. Enquanto o Espírito não me pedir para ficar de pé, eu fico no mesmo lugar, lá no chão, com a boca no pó, nos pés de Jesus. Ali é o lugar que eu busco as minhas vitórias. O Espírito entrou nele enquanto Deus falava. Deus está falando aqui através da sua palavra e o seu coração já está ardendo. É o trabalhar do Espírito Santo sobre a sua igreja nesse lugar. E aí ele tem uma visão, ele olha para o teto, da onde ele estava, e ele vê uma mão descendo na sua direção. E enquanto essa mão descia na sua direção, ele diz assim, trazia essa mão um rolo na sua mão, escrito por dentro e por fora, e aquilo vinha na direção dele. E quando ele olhou aquele rolo, ele se tocou, ele diz, opa, são as Escrituras, é a palavra que está vindo na minha direção. Ele viu o rolo chegando perto dele.
A mão se estendia. Por quê, pastor? Porque quem está no meio, vê céu aberto e tem visões de Deus, é obediente ao Senhor. Explico por quê. Quando a mão chegou perto de Ezequiel, a voz do Senhor disse assim: Ezequiel, come e enche as suas entranhas da minha palavra. Ezequiel, porque assim, quem está no meio, quem tem céu aberto, visão de Deus, não questiona Deus. Não questiona, gente. Se talvez um de nós estivesse lá e dizia assim, como é que é? Como é que eu vou engolir esse negócio aí? É ruim de engolir, hein? E não é só uma mordidinha, não. Tem que comer esse negócio inteiro. Não. A Bíblia diz assim, então comi. Quem mandou? Foi Deus. Qual foi a resposta? Não. Foi tu que mandou? Foi. Então eu vou comer. Então comi. E quando ele comeu, depois que ele comeu, a Bíblia diz assim que as suas entranhas se encheram. Aí ele escreve e diz assim, mas a minha boca ficou doce como o mel. Então a palavra de Deus tem uma característica. Ela é muitas vezes, na maioria das vezes, ela é difícil de engolir. Mas depois que engole, fica doce como o mel. Talvez muitas coisas não aconteçam na sua vida, porque Deus fala com você através da palavra dEle. Mas você diz, não dá para engolir isso não. Não, isso eu não vou engolir não. Isso eu não vou engolir. Deus quer te encher da sua palavra, mas confie no que Ele diz. A sua boca vai ficar doce como o mel. E boca adoçada com mel, só tem palavras de bênção, só tem palavras de vida eterna, só tem palavras de amor, só tem palavras de carinho e de respeito, porque está cheio da palavra de Deus. Eu gosto muito do Salmo 119, que diz assim, e aqui eu vou terminar. Olha o que o salmista escreve, redobre sua atenção. Desviei os meus pés de todo mau caminho, só para guardar a tua palavra. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando de um posicionamento que faz você deixar de ir em lugares que normalmente você ia, porque aquele lugar é um mau caminho, porque Deus não se agrada daquele lugar. Então ele escreve e diz assim, desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei da tua palavra, pois tu é que me ensinaste. Aí ele escreve um O-H com ponto de exclamação. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pela tua palavra eu alcanço o entendimento, e quando alcanço o entendimento, começo a odiar o falso caminho, porque só Jesus é o único caminho. E ele termina no 105, o versículo que vocês tanto conhecem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Oh, a palavra de Deus, gente, oh, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Finalmente, e eu quero que você fique de pé, para que eu termine esta palavra nessa noite. Pastor, eu entendi posicionamento, eu fico no meio, capacitação, os céus se abrem, visões de Deus, eu tenho entendimento, palavra expressa, pessoal e urgente, compreendi, e depois que eu alcançar isso, o que vai ser da minha vida? Está preparado para ouvir? Missionário, missionária. O que é o missionário? Aquele que tem uma missão. Quando a missão é muito específica, explosiva, ela deixa de ser missão e vira míssel. Ele tem um objetivo, um alvo para alcançar. E agora, o que me chama a atenção é que Deus fala para Ezequiel e diz assim, você está pronto, agora vá para os teus e comece a pregar a minha palavra. Aí acontece algo que é chocante. A Bíblia vai dizer, lá em Ezequiel 3:26, não precisa pôr não, Ezequiel 13:16, Deus diz assim para ele, Ezequiel, a partir de hoje você vai pregar a minha palavra, e tu serás profeta na terra. Por isso, Ezequiel, a tua língua vai se apegar ao teu paladar, e tu vai ficar mudo. Se é eu digo, hã? Não, peraí, eu estou no meio,
o céu abre, tem visões de Deus, amo a palavra do Senhor, aí eu estou pronto, é para eu pregar a palavra, e aí eu fico mudo. Não entendi. Como que eu vou ser um profeta mudo? Não estou compreendendo. Aí o Senhor explica para ele, não, é que você não entendeu. Quando eu abrir a minha boca aqui no céu, a tua língua vai desapegar do teu paladar e tu vai começar a falar. Quando eu parar de falar aqui em cima, tu volta a ficar mudo. Ou seja, tu só vai falar quando eu falar. Sabe quanto tempo Ezequiel ficou mudo? 7 anos. 7 anos. Completamente mudo. Mas quando Deus no seu trono dizia, assim diz o Senhor, a língua desapegava de Ezequiel, Ezequiel dizia na terra, assim diz o Senhor para a nação de Israel. Quando Deus parava de falar, bum, ficava mudo de novo. Pastor, qual que é a última lição? A última lição nessa noite é, fale menos de você. E só abra sua boca quando for Deus falando na sua boca. Quantas bobagens são ditas, quantos palavrões são soltos, quantas coisas e palavras de maldição são faladas, quantas bobagens são ditas a respeito de Deus e a respeito de quem Ele é, quantos absurdos são falados para a esposa, para o esposo, para os filhos, nos relacionamentos de dentro de casa. Oh, meu filho, o céu vai abrir aqui nessa noite, Deus quer mudar a sua vida, para que quando você abra a boca, seja Deus falando na sua boca. Que Deus possa falar na sua boca mais. Que seja menos você e que seja mais o Senhor. Que a bandeira na tua casa seja a bandeira de João Batista. Que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele cresça. Fale menos. Fale somente o que Deus quer falar. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? A palavra de Deus foi pregada aqui. E a minha oração é para que você se posicione dentro da tua casa. Se posicione, gente. Que você se posicione dentro do seu trabalho. Porque você não faz parte deste mundo. Se posicione como uma pessoa que ama a Deus, que tem responsabilidade com Deus e que não pactua com o pecado. E eu lhe garanto, mas não com a minha assinatura, com a assinatura de Deus, eu lhe garanto que os céus serão abertos, que as visões se transformarão em realidade, e que a palavra de Deus será a bússola dentro da tua casa, e você será um missionário, uma missionária para esta geração. Onde você for, Deus vai abrir a boca e você vai falar, Ele te ama, Ele te espera, tem uma nova vida para você. Você vai começar a falar, Jesus te ama. Eu fui na Inglaterra pregar, e eu disse para as pessoas, diga Jesus te ama. E as pessoas repetiram comigo 3 vezes, eu disse, amanhã você vai sair e vai dizer Jesus te ama para 2 ou 3 pessoas. E uma mulher chegou lá no trabalho dela, e chegou uma inglesa, a dona da casa, e ela era uma funcionária da equipe de limpeza, e ela escreveu num papel para a mulher assim, Jesus te ama. A mulher olhou, só entendeu Jesus, o resto ela não entendeu. A mulher pegou o telefone dela e traduziu Jesus te ama, e quando ela traduziu Jesus te ama, que apareceu na tela do celular dela, ela fez assim, hã? E começou a chorar. E começou a chorar, e começou a chorar, e começou a chorar. E a dona do trabalho ali chegou e disse, o que está acontecendo aqui? E ela falava inglês, e a mulher disse, hoje de manhã eu acordei querendo tirar a minha vida. E eu disse, tu não se lembra mais de mim, mas essa menina entrou aqui e escreveu numa outra língua, Jesus te ama. E eu senti o amor do Pai. Só um Jesus te ama. Só um Jesus te ama. É capaz de quebrar as correntes do inferno, livrar o cativo do cativeiro, quebrar o laço do passarinheiro. Só um Jesus te ama. Vamos dizer juntos nessa noite, 1, 2, 3, Jesus. Mais uma vez. Mais uma vez. Amanhã você vai falar Jesus te ama para 3 pessoas. Não vale grupo de WhatsApp. Pessoalmente você vai dizer Jesus te ama amanhã, e você vai começar a ter experiências do que Deus quer fazer através da sua vida.